A paz do Senhor, a você que nos acompanha pela comunicação AD Belém. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Relatos da Construção. Desta vez eu quero receber aqui o pastor Adeli Geraldo dos Santos, pastor setorial de São Miguel Paulista, um grande setor da nossa capital, e também foi o responsável, o administrador geral da obra da construção do novo templo. É por conta disso que o pastor Adeli está aqui para um bate-papo conosco, para apresentar aqui a sua versão da história, o seu relato da história, da construção. Nada melhor do que ele para poder nos dizer aqui neste bate-papo as coisas que se passaram durante esses 20 anos de construção do novo templo. Pastor Adeli, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, Gisel. Tudo bem, graças a Deus. Com Amém. vocês, espero que sim, né? É uma alegria estar com os irmãos aqui para esse bate-papo, falarmos a vocês do Departamento de Comunicação AD Belém sobre algumas coisas que talvez vocês ainda não conheçam e que a gente tem guardado na memória, e vamos relembrar aqui algumas coisas para comentar com vocês. Isso mesmo. Pastor Adeli falou aí que coisas que muitas vezes o assembleano tem curiosidade de saber. E nesse bate-papo, nós vamos aqui discorrer sobre os assuntos nesses 20 anos, tem muita história. O podcast não é longo, mas com certeza nós vamos fazer um bom resumo aqui, o pastor Adeli vai fazer, sobre aquilo que ele viveu nesses 20 anos da construção do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Fique conosco, com certeza você vai ser abençoado. Pastor Adeli, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de saber se o senhor fez parte do processo da compra do terreno que envolveu, né, onde nós estamos hoje, envolveu a construção desse novo templo. Com certeza algumas áreas estavam em vista, até que esta foi escolhida, nós que estamos aqui ladeados pela Radial Leste. Como é que foi fazer parte desse processo? O senhor participou ativamente disso? Não, eu não participei ativamente, porém a gente acompanhou, havia uma procura por uma área nessa região onde pudesse ser construído o nosso futuro templo sede, uma vez que o nosso templo anterior Estava pequeno? já estava com dificuldades É. de reunir os nossos membros, os nossos irmãos de todos os nossos setores. Então havia uma procura e nós acompanhamos mesmo um tanto distante que havia um empenho muito grande em obter, adquirir uma área nessa região. Então foram vistas outras áreas, até mesmo do outro lado aqui da linha férrea, do metrô, que a gente fala a parte do outro lado, a parte do Belém, do Aham. lado da Avenida Celso Garcia, Sim. onde é o nosso templo antigo, Sim. até que, por fim, havia aqui um galpão grande em todo este quarteirão, onde havia sido recentemente desativada uma indústria que aqui funcionava, que era a indústria de tapetes bandeirantes. Isso mesmo. Então foi vista a área, entrou-se em negociação e a área foi adquirida, e a partir dali os nossos olhos voltaram-se para cá. Isso mesmo, né? Era uma indústria de tapetes, uma fábrica de tapetes, onde nós estamos hoje. Pastor Adeli, o projetista da obra foi o evangelista Wilson Pereira Costa, já em memória, né? Já dorme no Senhor. O senhor teve com certeza o senhor teve uma relação com ele, né? Então conta um pouquinho pra gente. Foi ele que projetou, foi ele que desenhou o templo conforme nós vemos hoje. Como é que foi essa relação com ele? Olha, nosso relacionamento com ele já era como irmãos em Cristo, sempre frequentando o nosso templo sede no Belém, participando de atividades. A gente já tinha um conhecimento bastante antigo até naquela época. Foi quando então ele
uma vez tendo sido adquirido o terreno, ele passou, pastor José Wellington, nosso presidente, a quem eu agradeço de todo o meu coração a oportunidade que nos concedeu de trabalhar nessa obra, como também ao nosso vice-presidente. Isto para nós foi bastante gratificante, esta confiança que o pastor depositou em nós. Então, a partir daquele momento, o pastor José Wellington deu a escritura nas mãos do pastor Wilson, nós falamos pastor Wilson, nosso companheiro, e ele passou a desenvolver o projeto, sendo que ele deveria elaborar o projeto e ele mesmo se propôs depois a envidar os esforços junto aos órgãos públicos para a obtenção da aprovação do projeto por ele elaborado. Os licenciamentos, tudo que uma construção demanda, né? Sim. É isso mesmo, né? Exatamente. Alvará de construção. Isso. De demolição, de construção. Primeiro veio a demolição, que foi um galpão bastante grande. Inclusive, é bom salientar que, eu creio que muitos irmãos se lembram, naquele galpão, durante um tempo, ele foi dado uma ajeitada nele, porque era uma fábrica, e ele, então, não tinha condições de se realizar, a princípio, qualquer trabalho nele. Mas ele foi readequado e várias reuniões foram realizadas, congressos. Isso, eu lembro. Então, nós aproveitamos bem aquele salão, mas chegou a hora de derrubá-lo para fazer um novo prédio. Isso mesmo. Eu lembro muito bem disso aí, né? Quando, na época de frio, fazia frio mesmo. É verdade. O vento batia aqui de um jeito que... E ainda bate, viu? Ainda bate, é verdade. É verdade. Pastor Aderi, o senhor foi, eu vou usar as palavras do senhor, o administrador geral da obra entre 2003 e 2023. Portanto, 20 anos aí, prestes, já feito já. Né? Esse projeto foi o projeto mais difícil da sua vida? Olha, ele foi um projeto, não foi um projeto fácil, porque é um projeto muito grande. O senhor é engenheiro de formação? Não, Não? eu sou prático. Tá. Eu toda a minha vida, eu lidei com construção. Tá. Mas eu não sou diplomado. Eu tenho um filho que é engenheiro. Mas veja bem, falando-se em execução de projeto, Sim. aí é a área que eu sempre atuei, porque eu sempre tive a possibilidade de pegar um projeto, desde os mais remotos até os atuais, pegar um projeto em mãos para executar. Então, por que esse projeto eu digo que ele não foi fácil? E foi um dos maiores e mais complexos, porque um templo com cerca de 26 mil metros quadrados de área construída não é uma construção de 200, 300 de jeito metros nenhum. de uma casa residencial, não é verdade? Então, este foi um projeto bastante audacioso para mim na época, mas foi para mim um incentivo muito grande para eu até aperfeiçoar o pequeno conhecimento que tinha acerca de obras e aprender mais alguma coisa, né? Eu imagino. E ao lado de profissionais que também deixaram a sua colaboração, Sim. Como foi o caso do pastor Wilson. É verdade. O senhor sabe que o senhor fala isso, e eu me lembro, hoje eu congrego em Guarulhos, né, numa congregação, mas eu fui ovelha do pastor Pedro Isaías. O pastor Pedro Isaías, o senhor sabe, foi o mestre de obras da Cotegipe. Um homem iletrado, né, só sabia ler e escrever o próprio nome, mas pau para toda obra, né, como a gente costuma dizer, e foi um mestre de obras lá da Cotegipe. Então, isso não é demérito nenhum, o senhor não ter uma formação na área, né? O que importa realmente é o engajamento. O senhor, claro, estava sendo assessorado a todo tempo, mas naquilo que as demandas pediam, o senhor deu a sua contribuição, e eu acredito que não foi pequena. Com certeza. Pastor Pedro Isaías foi meu inspirador. Olha aí.
em algum momento, meu mentor, Aham. e até tive a oportunidade dele, com aquela força de vontade, aquele ânimo que ele sempre teve, Sim. demonstrou e teve, meu socorro em algum momento de dificuldades em outros lugares, Eu imagino. Deixou saudade, pastor Pedro Isaías. com certeza. Pastor Adeli, quais foram as maiores dificuldades encontradas durante a construção desse novo templo? Olha, uma obra como esta, a gente. O propósito da gente é sempre concretizá-la o mais rápido possível, né? E muitas vezes, por algumas interveniências, algumas intercorrências alheias à nossa vontade, às vezes faz a gente contar com algumas dificuldades e a gente sente um pouco esses momentos. Mas nada insuperável, porque a gente sempre, tudo que a gente propõe a fazer, a gente conta sempre, num primeiro momento, com a ajuda de Deus. Então, nunca nos faltou Uhum. a certeza de que o nosso Deus seria misericordioso para conosco e nos conduziria até o fim. Amém. Bom, a gente está falando aqui sobre concreto, tijolo, área, terreno, mas falando um pouquinho sobre gestão de pessoas, pastor Adeli. Como o senhor lidou com esse processo? O senhor falou aqui em off para nós que o senhor também participava ativamente da contratação de funcionários, né? O senhor tem ideia de quantas pessoas passaram por aqui e como é que foi esse contato? É claro, tem que separar aí o pastor do administrador, né? Mas como é que foi essa relação? É, aí o irmão me pergunta algo que é muito importante. Uma coisa é você ser só administrador. Outra coisa é você ser pastor administrador. Uhum. Conciliar as duas condições de relacionamento pode não ser muito fácil, mas quando a gente conta com a ajuda de Deus, a gente pode conciliar as duas. E hoje, se o irmão perguntar para qualquer dos funcionários, qualquer um dos funcionários que trabalham nesta obra, da equipe que trabalhou sobre a nossa supervisão, o irmão vai ter a informação de como foi esse nosso relacionamento ao longo deste tempo. Eles são as pessoas mais indicadas para falar. Eu prefiro que eles falem, Eu não creio, eu. eu creio. Mas uma coisa eu posso testificar, que Deus foi conosco nesta gestão. Nós não perdemos o tempo do trabalho, não trocamos o tempo do trabalho por qualquer compromisso eclesiástico, Uhum. mas nós procuramos demonstrar a nossa vida como alguém que tinha compromisso, que tem compromisso com Deus e com aquilo que faz. Quando o pastor Adeli está respondendo aqui a minha pergunta, dá para ouvir batendo aqui em cima aqui, né, no nosso terraço aqui, né? Ou seja, tem gente trabalhando, a construção ainda não terminou, ainda não acabou, a obra continua, né? Então, se escapou um pouquinho do áudio aí, fique ciente, né, de que a obra continua, a gente ainda não terminou e é por isso que você está escutando talvez algum ruído aí. Pastor Adeli, então tem gente que está desde o começo aqui, que continua aqui nesses 20 anos aí, esses profissionais aí, tem gente que está desde o começo. Sim, tal foi a nossa meta de trabalho nesta obra. Nós temos aqui hoje pessoas trabalhando aí
pessoas funcionárias da igreja, que foram funcionários de outras empresas com as quais nós terceirizemos mão de obra. Tá. Nós trabalhamos no começo com algumas empresas terceirizadas e o nosso contato principal, maior, era com os empreiteiros. Mas isso não nos impedia de um relacionamento com os empreiteiros, e os funcionários percebiam isso, e quando necessário com eles, então esses funcionários, uma vez que a empresa, por alguma dificuldade, algumas até não existem mais, e outras eu creio que ainda existe, mas eles se desligaram delas, e esses funcionários hoje eles ainda continuam conosco, pessoas que trabalharam em outras empresas com outros empregadores e que hoje estão na Assembleia de Deus trabalhando conosco, e eu os tenho todos em grande estima e consideração, como eu creio que eles também dizem o mesmo acerca da gente. Que bênção, que bênção. Você está aí acompanhando o podcast Relatos da Construção com o pastor Adeli, nos dando aqui um relato, o seu relato pessoal, como administrador geral que foi durante 20 anos da sua contribuição para a construção do novo templo. Houve algum acidente grave, pastor Adeli, durante a construção? Envolvendo um funcionário? Esse é um dos nossos mais gloriosos testemunhos diante de Deus. O Senhor nos guardou, Amém. o Senhor cuidou de nós. Nós nunca tivemos um acidente grave. Amém. 20 anos, Eu 10 posso pavimentos. dizer que 10 não, é 13 pavimentos. Falando em termos de construção civil, eu posso dizer que nós não tivemos acidente nesta obra até o dia que eu daqui me desliguei desta administração direta com o pessoal, e eu creio que até agora não, porque se houvesse a gente teria conhecimento. Sim. Então, nós nunca tivemos um acidente que trouxesse qualquer tipo de preocupação. Deus nos guardou. Amém. Que bênção, que bênção. E além disso, isso é uma bênção para ser contada, né? Como dizem os pregadores aí, para glorificar de pé. O senhor também deve ter visto durante esse processo a mão de Deus agir de uma maneira milagrosa, seja na área financeira, de alguma coisa que precisava ser adquirida e não tinha dinheiro em caixa, ou em relação a um testemunho de vida de algum funcionário. Não sei se houve alguma conversão aqui de gente que não era crente, pai, e vendo o testemunho dos crentes se converteu. O senhor acompanhou durante 20 anos, deve ter visto aí a mão de Deus agir de uma maneira plena aqui durante esse tempo, né, pastor Adeli? Graças a Deus. Nós tivemos ocasiões da gente enfrentar dificuldades financeiras, mas tivemos uma pandemia. Sim, o Senhor sempre nos socorreu. Daqui, pessoas que não eram crentes, hoje são crentes, estão servindo a Deus, Glória com toda a Deus. A família, através do que observavam aqui no andamento desta obra, pessoas que andavam até um pouco afastadas, distantes dos caminhos do Senhor, que hoje já estão na glória. Através do testemunho destas pessoas, a família que não servia a Deus, hoje serve a Deus. Eu tive o prazer de receber esse testemunho de uma senhora que andava um tanto distante, mas o marido dela trabalhava aqui conosco. Um dia ele testificou para ela e começou a incentivá-la. Hoje ela é uma serva de Deus, serve a Deus e continua caminhando para o céu para encontrar com ele lá quando chegar. Amém, glória a Deus. Eu sabia que tinha, né? E esses testemunhos muitas vezes ficam
escondidos, né? E é bom, o podcast é para isso mesmo, para poder trazer à tona esses testemunhos, esses milagres, né? Que Jesus continua fazendo. Posso... E ainda, deixa eu só, posso acrescentar alguma Por coisa? favor, por favor. Este templo, para nós, no tempo da pandemia, eu já comentei isso com o nosso pastor presidente, foi uma dádiva de Deus para nós, porque por ocasião da pandemia, a princípio nós não podíamos nos reunir, mas quando foi concedida a oportunidade, a autorização para nos reunirmos, porém com limitação de espaço, este templo foi um presente de Deus para nós. Foi exatamente o momento que nós, que já estávamos realizando alguns eventos aqui, passássemos a congregar aqui. Nós não deixamos, pelo que eu sei, nós não deixamos, não precisamos cancelar nenhuma reunião nossa, nenhuma festividade nossa, por falta de espaço. Porque mesmo mantendo o distanciamento exigido, nós tivemos condições de congregar o povo de Deus aqui. Então, foi uma dádiva de Deus para nós num tempo de dificuldade. É verdade. Eu sou prova disso, porque cheguei a participar de alguns eventos aqui, e aí se isolava uma fileira de cadeiras, a outra sim, uma não, a outra sim, e mesmo assim comportou todo mundo. A gente sabe que na pandemia muita gente ficou com medo de sair de casa, mas pelo tamanho do público assembleiano, ainda assim era para lotar, né? E não lotou nenhuma vez. Isso aí eu posso testificar. Bom, meus irmãos, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast de hoje, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta ao pastor Adeli, perguntar ao senhor qual é o seu sentimento, pastor, em relação à inauguração, depois de 20 anos, muita luta, muito suor, né? Ficou suor do senhor aqui, suor de todos os profissionais que aqui trabalharam. Qual é o sentimento que o senhor tem quando o senhor vê essa obra praticamente pronta, né? Estamos aí prestes a inaugurar no dia 15 de novembro. Qual é o sentimento que lhe vem à mente? Eu gosto muito de expressar os meus sentimentos através da Bíblia. Uma vez até, me fizeram uma crítica assim, não pejorativa, mas, não, pastor, só Bíblia. E eu fico com a Bíblia. Ainda bem. A primeira frase minha é, até aqui nos ajudou o Senhor. Certo. E a segunda frase, se referindo a fim, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia que para mim é o fim, até o fim. Amém. O nosso Deus nos deu este lugar, nos deu a possibilidade. Foram dias trabalhosos, intenso trabalho, etapas perplexas, porque nós entramos aqui num galpão de uma indústria. Aquele galpão foi ao solo, e depois daquele solo, nós fomos a 9 metros abaixo do nível da rua. Isso, fundação. E de lá para cima nós construímos os andares, as lajes que hoje são os estacionamentos do primeiro, segundo e terceiro subsolo. Isso. E dali para cima, a 18 metros de profundidade da face superior desta parede de concreto no perímetro de todo o terreno, acima está este prédio. O que está para baixo, quem passa não vê. Quem passa até mesmo de perto não vê. Mas esse prédio que está aqui em cima. Então, eu mais do que nunca tenho que agradecer a Deus, tenho que agradecer ao meu pastor presidente, ao meu vice-presidente, à nossa diretoria, a possibilidade que me concederam de participar desta obra do começo até o final dela. Estamos aqui hoje observando um pouco a distância, mas o nosso coração está aqui. 20 anos se passaram, mas eu continuo dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. E repito,
aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até aquele dia. Amém, amém. Pastor, esse podcast, ou parte dele, vai ser transmitido, vai ser passado no dia 15, na inauguração do templo, né? Dia 15 de novembro de 2023. Você não perca, você assembleiano é o nosso convidado para estar aqui na rua Doutor Fon, número 140, na inauguração do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Então eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para o público assembleiano que vai receber de presente esse novo templo finalizado, acabado, confortável, estruturado, com toda a tecnologia possível. O senhor está aqui no 9º andar, é prova disso. Deixe uma mensagem, por favor, para o povo assembleiano. A minha mensagem é: vinde e vede. Porventura não foi o Senhor que fez isto? Foi o Senhor quem fez isto, e coisa maravilhosa é aos nossos olhos. Amém, amém. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, né? Podcast Relatos da Construção, hoje com o pastor Adeli Geraldo dos Santos. Foi um prazer recebê-lo, pastor, foi um prazer bater esse papo com o senhor, e nós receberemos ainda mais pessoas, mais pastores, profissionais envolvidos com esta obra, que visa aí a inauguração do dia 15. Continuem conosco, Comunicação AD Belém, abençoando vidas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.